Olá, meu nome é Paulo Fragoso e eu espero que você e a sua família estejam bem. E eu quero trazer a você e a sua casa um tema muito relevante nos nossos dias, que se refere ao reavivamento em nossa geração. Nós sabemos que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, e por ser um Deus de amor, né, Ele é amor, Ele deseja sempre abençoar a vida dos seus filhos. E existem diversas formas, diversas maneiras de Deus abençoar a minha vida e a sua vida. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, Deus usou homens, mulheres, através de circunstâncias adversas, para que Ele pudesse abençoar o seu povo. E quando nós falamos do tema reavivamento, né, nós estamos colocando aqui, nesse momento, né, uma das formas e uma das maneiras de Deus abençoar. Porque, acima de tudo, Deus, Ele é Pai e Ele cuida de mim, Ele cuida de você, cuida da sua família, de uma forma muito amorosa, de uma forma muito especial. E uma das maneiras que Deus usou no decorrer dos séculos, né, desde muitos séculos atrás, é através de um derramar do Espírito Santo, de uma forma muito abundante, de uma forma muito extraordinária. Então Deus, Ele deseja de todas as formas, através da ação do Espírito Santo no homem, transformar, né, a vida dele, transformar a sua família, transformar a sociedade, para que o homem viva bem sobre essa terra e para que esse homem também ele dê testemunho daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz também. E eu gostaria de nesse momento aqui, trazer, né, alguns fatos padrões, vamos assim dizer, né, maneiras semelhantes de Deus atuar nos avivamentos do seu povo aqui sobre a terra. E existe um rei chamado Josias, tá? Esse rei Josias, ele começou a reinar quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Era ainda uma criança, ainda começando a reinar e com muita responsabilidade nas mãos. É claro que com 8 anos ele estava assessorado ali de pessoas para que ele pudesse ter condições de reinar. E esse texto que eu estou falando aqui para você, ele está no livro de 2 Reis, tá? Se você quiser depois aí se aprofundar mais a respeito. Esse rei, ele com 8 anos começou a reinar e ele com 26 anos, ou seja, 18 anos depois, ele se levantou e ele decidiu no coração dele reformar o templo, né, a casa de Deus. Então ele ali chama os seus superintendentes, tá, de obras, engenheiros de obras, se fosse no nosso dia, e ele chama e convoca, né, todas as, né, os pedreiros, todas as pessoas responsáveis ali. E ele então, o que ele faz? Durante a reforma, ele fica sabendo, através de uma pessoa ali da obra, que eles haviam achado o livro da lei, né? Esse livro da lei, tá? Ele provavelmente seja algum dos livros, tá, do Pentateuco, ou Levítico, ou Deuteronômio, ou Números, porque ali tem, ou seja, os mandamentos que Deus deixou para o povo de Israel. E são mandamentos de vida e não mandamentos de morte. Então, quando ele recebe aquele livro, né,
ele então decide meditar naquele livro. E olha que coisa interessante aqui, que naquela época eles encontraram praticamente, vamos assim, só fazendo um paralelo, eles encontraram a Bíblia dentro de uma igreja, né? Só fazendo uma comparação entre o templo e a igreja nossa aqui. Então, a situação do povo, dos moradores, das autoridades, dos sacerdotes, tá? Eles estavam tão distantes de Deus que a Escritura estava perdido dentro de uma igreja ou de um templo, tá? Então você vê o tamanho distanciamento que estava. É como se você, os seus filhos, a sua família, os moradores, né, de onde você mora, tivessem completamente abandonado Deus nessa situação. Então ele encontra, tá? E ele começa a meditar, né? Ele começa ali a ler, a reler, a repensar sobre a sua vida. E ele diz o texto, tá, em 2 Reis, que ele rasga as suas vestes. Na cultura judaica, existe uma expressão chamada rasgar as vestes, que significa rasgar o coração, se quebrantar, se humilhar, reconhecer a sua condição espiritual, a sua condição como pessoa, o seu caráter, né? Então ele rasga as suas vestes, ele se coloca diante de Deus e reconhece que a vida dele não estava alinhada com a vontade de Deus através da sua palavra. E Deus deixou a sua palavra como um grande manual do fabricante, vamos assim dizer, para que o homem viva bem, né, sobre essa terra. A Bíblia nunca teve, nunca terá um intuito de cercear, vamos assim dizer, a vontade do homem. É claro que Deus deu o livre-arbítrio para que o homem pudesse fazer o bom uso dele, né? Então a Bíblia ela vem dar essa direção para que o homem viva bem, os seus filhos, os seus netos e ali toda uma geração de pessoas. Então quando ele começa a repensar sobre a sua vida, repensar sobre os seus antepassados, repensar sobre a situação que ele estava vivendo naquela cidade que é Jerusalém, então ele acaba muitas vezes caindo em si e vendo quantas coisas ele deixou de fazer e quantas coisas ele pode fazer e quantas coisas ele precisa acertar na sua própria vida. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, ela nos coloca, ela nos move, ela fala conosco de uma forma que mexe com o nosso coração, que mexe com a nossa alma, que mexe com a nossa vida. E aquilo mexeu com aquele rei. E ele decidiu, naquele momento, fazer algo. Ele decidiu tomar uma decisão. E essa decisão que ele tomou foi uma decisão que mudaria a sua vida e mudaria também a sua família e a história de um povo. Ele então ali se quebranta, ele chora diante de Deus, mas ele tem uma atitude. E ele fala, não, eu quero mudar a minha situação. Eu quero mudar a condição das pessoas que eu tenho influência, das pessoas que eu consigo alcançar. Então ele, como rei, ele convoca uma grande assembleia, uma grande reunião, envolvendo os moradores, os profetas, os sacerdotes. Ele convoca todo mundo, né? E diante dele, ele começa a falar, a ler o que estava escrito nessa lei. E diz o texto, lá em 2 Reis, que o povo, ele de todo o coração, de toda a alma, recebeu com o coração aberto aquelas palavras. E eles decidem fazer uma aliança entre si e uma aliança com o próprio Deus. E a partir dali, aquelas palavras entram no coração do povo também. E essas palavras que entram no coração do povo geram um profundo arrependimento, um profundo quebrantamento no coração deles. E aquilo vai se espalhando como um rastro de pólvora, né?
É como uma fagulha no meio de uma floresta que ela vai tomando proporções gigantescas e toda a floresta ela é incendiada. Então aquilo vai tomando uma proporção muito grande. E as pessoas começam a decidir por si só que elas querem mudar a sua própria vida, que elas decidem se adequar, se alinhar à vontade do próprio Deus. E aquilo vai gerando um mover tão grande no meio ali dos amigos, no meio da sociedade, né? Que eles começam a ter atitudes de mudança. Porque o arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno, ele leva o homem a grandes mudanças. Porque o arrependimento apenas da boca para fora, ele não transforma, ele não muda. Mas o arrependimento de coração, ele faz com que o homem tome decisões. E esse povo começou a fazer grandes mudanças, a começar pelas suas próprias vidas. O que eles estavam fazendo de errado, de conduta, eles conseguiram, um dia após o outro, ir mudando e se adequando e entendendo no seu coração que a vontade de Deus, ainda assim, que fosse difícil para eles mudarem, mas era a melhor mudança das suas vidas. E durante muito tempo eles fazem grandes reformas, que aqui eu poderia citar várias aqui, mas eu quero ser mais objetivo aqui com você e despertar essa curiosidade para que você possa olhar dentro da própria Bíblia o que foi feito. E depois de um certo tempo, eles decidem celebrar, eles decidem fazer uma grande festa, né? Mas uma festa para Deus, né? Porque o coração deles estavam tão grato e tão alegres por aquilo que Deus estava fazendo no meio deles, que a presença de Deus encheu o coração deles de alegria, de paz, encheu eles de vigor, de fé. Então aquilo que eles não tinham mais, o próprio Deus veio com a presença dele real e viva e visitou o seu povo naquele momento. E é interessante que eles celebraram uma Páscoa, né? Que é uma festa bastante conhecida, né, por nós cristãos e até para aqueles que também não são. Então eles celebram uma Páscoa que diz o texto, no livro de Reis, que eles nunca celebraram uma Páscoa como aquela, que foi algo desde o período de Juízes, depois que Josué entra na Terra Prometida, nunca foi feita uma Páscoa daquela. Por que não foi feito? Né? Porque aquela Páscoa não era simplesmente um ritual religioso, mas era um coração de toda a alma, de todo entendimento, um coração que se voltou para o Senhor de todo o coração. E Deus veio, visitou o seu povo de uma maneira muito especial. E quando a presença de Deus está, quando Deus tem liberdade para ir e vir no coração do homem, aquilo ali se torna uma alegria abundante e também se transforma numa gratidão muito profunda em relação a Deus. Mas o interessante aqui do texto, né, como eu li, existiu vários estágios aqui para que tudo isso fosse transformado. Josias ficou 31 anos no seu reinado, tá? Começou com 8, né? Com 18 anos depois de reinado, aos 26 anos ele decide fazer essa reforma, e essa grande celebração, ela aconteceu 10 anos depois, ou seja, quando ele tinha 36 anos. Então, se nós pegarmos o período do começo até quando houve essa grande celebração, se passou 10 anos, ou seja, 10 anos de decisões, de arrependimentos, de não desistência, de ânimo, de vontade, de ver algo sendo mudado. E nós vivemos uma geração onde a velocidade e a rapidez que nós queremos como respostas para a nossa vida tem nos impedido de ver o que Deus quer, como que Deus quer nos abençoar. E diante de toda essa situação que aconteceu, tá? Nós tiramos grandes lições aqui,
que Deus quer e deseja abençoar o seu povo. E Deus, ele pode começar por uma pessoa, por um grupo de pessoas, pode começar por uma cidade, por uma nação, por um povo. Mas o que eu quero dizer para você, que Deus pode começar um avivamento através de você. Pode começar um avivamento no meio da sua casa, no meio da sua família. E esse avivamento é símbolo, tá? Ele se torna real quando eu e você decidimos tomar decisões concretas diante do Senhor. Porque aí o Espírito Santo de Deus, ele vem e enche as nossas vidas, alegra, vivifica o nosso coração, traz esperança, traz fé, traz alegria à nossa alma e à nossa vida. E Deus espera nesse tempo que os seus filhos se levantem e sejam instrumentos dele, instrumentos para levar fé, para levar esperança, para levar o que ele quer que essa nação seja abençoada. E a resposta de Deus, tá? Para a sua casa, a resposta de Deus para a cidade é você, é você. E isso, Deus não precisa de muitos recursos para fazer isso. Deus precisa apenas de um coração arrependido. Deus precisa apenas de alguém que feche a sua porta, tá? Dobre o seu joelho, como está escrito no livro de Mateus, se arrependa, clame e busque a presença dele. E tudo isso se fará novo dentro da sua casa, dentro da sua família, na sua cidade, na nossa nação. E Deus tem muito para fazer por nós nesse tempo. Então, só para nós concluirmos aqui, tá? Existem algumas características, tá? Que são inerentes aos avivamentos que aconteceram. Número 1 aqui que eu quero colocar. É necessário meditar, refletir na palavra de Deus. É necessário fazer uma aliança de vida entre você, entre a sua família, né? Para que juntos vocês consigam prevalecer, principalmente quando as coisas não irão bem, porque isso fará parte do caminho, né? Terceiro ponto aqui importante, arrependimento. Olhar para a sua situação e não ficar apontando o dedo para o outro e ali se colocar diante do Senhor. E arrependimento genuíno e verdadeiro que gera grandes mudanças no meio da sua vida e no meio das pessoas ao seu redor. E um quarto ponto aqui que eu quero colocar também, celebração. É necessário nós nos alegrarmos, celebrarmos, festejarmos o Senhor, porque a gratidão faz parte do mover de Deus sobre a nossa vida. E tudo isso que nós falamos aqui nesse pequeno momento aqui de comunhão que nós estamos, eles são importantes para a nossa caminhada e também para manter vivo a chama de Deus no meio das próximas gerações. Você é responsável para manter vivo a chama da próxima geração. E uma geração sustenta a outra quando ela clama, quando ela busca o Senhor. E as demais coisas o Senhor acrescentará. E eu quero orar por você, pedindo ao Senhor que avive a tua vida em primeiro lugar, para que Deus possa realizar grandes coisas em você e através de você. Senhor Deus e Pai, eu aqui coloco essas pessoas que estão ouvindo e crendo nesta oração. Eu peço por eles, Pai, pela casa deles, que a Tua presença, Senhor Deus, venha tocar profundamente, Senhor, o coração deles. Que eles sejam despertados, Pai, pelo Teu Espírito Santo, a buscar, Senhor, o Senhor de todo o coração, de toda a alma. Assim foi com o rei Josias. Que eles apresentem diante do Senhor as suas fraquezas, as suas debilidades e reconheçam que a única solução que existe para as suas vidas, para as suas cidades, para essa nação,
se chama Jesus Cristo, aquele que morreu e que deu a vida por nós para que nós estivéssemos vida. Que a tua presença, Senhor, encha a casa, a família deles e acrescente fé, Senhor, no coração deles, para que eles não desistam de buscar a tua face e que sejam, Senhor, luz sobre essa terra, sal, Senhor Deus, que sejam um sabor na vida, Senhor, das pessoas, Senhor Deus, e que a tua presença, a tua shalom e a tua paz seja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você, nesse tempo, tenha sido um tempo abençoado e eu encorajo você a refletir em tudo isso que você ouviu e também, principalmente, a buscar na palavra de Deus respostas para a tua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe.